O Geraldo talvez se encontre hoje mesmo com a vagabunda. Que isso? Adriano vai se dedicar 24 horas por dia a me destruir. Gostaríamos muito de contar com a sua ajuda. Como? Nos indicando quem foi que lhe deu a informação. Eu não revelo as minhas fontes. Quem que você conhecia daquelas pessoas? Deputado Papudo. Vocês vão ter o troco. O Papu já tava mal na fita, agora ladeira abaixo, de mal a pior, meu amigo. Existem dois tipos de político, aqueles que já se corromperam e aqueles que ainda não tiveram oportunidade. Tá vendo aquele garoto ali no fundo ali, ó? Não tem o jeitão do teu neto? Tem que ligar pro meu filho, o cara não dá sinal de vida. Ele tá muito ocupado organizando as manifestações. Que isso? Lucrécia, eu tô afim de você. Eu achei que você também... Peraí, Lucrécia. Sai daqui, Rico. Vamos investigar um crime. Alguém contratou o senhor para assassinar o doutor Rodrigues e eu quero saber quem foi. O que a gente tem que fazer agora é cair de pau em cima dessa CPI. Mas sem deixar de insinuar que o cabeça dessa conspiração não é o Papudo. Vem de cima. Não destrua a minha carreira, porque não vai ser bom pra ninguém. Ela só vai falar na justiça através de advogado. Eu tenho um assunto do seu interesse, mas não é assunto para telefone. Será que a gente podia se encontrar? Por acaso você conhece um deputado chamado Geraldo Rebolo, ex-sindicalista? Isso sim, diz que é um tremendo pregador. Esqueceu que eu existo, né? Tava em Brasília, enrolada dessa. Eu senti sua falta. E eu a tua. E a Lucrécia, Rico? Ela saiu cedo. Tinha mais paradas pra resolver. Ah, é? Você pensa o quê? Que eu sou cega, que eu sou boba, que eu sou surda, que eu não ouvi a discussão de vocês, que eu não vi a hora que a menina vazou. O que é, Rico? Caraca, vó, que saco! Até de madrugada, agora ouvindo atrás das portas. Eu não estava ouvindo atrás das portas. Eu levantei pra beber água. Foi sem querer. Tá, então esquece. Isso é assunto meu. Assunto seu é assunto meu. Onde é que eu posso te ajudar? Ajuda mais se você ficar na sua e me deixar em paz. Oi, Paula. Você tá ocupada? Ah, tudo bem. Você tá com uma voz estranha. É que... Vem cá, você viu a Lucrécia? Ué, ela não tava com você? Tava, né? Mas saiu daqui e não responde o celular. Pensei que ela fosse dar um tempo na sua casa. Esse era o combinado, né? Mas a gente teve uma discussão boba e ela saiu daqui de casa com a cabeça quente, que nem uma doida, no meio da noite. Caramba, Rico. Pra mim ela não ligou, mas ela tá se arriscando muito. E aí na faculdade ela apareceu? Eu tô na Assembleia. Vou tentar entrevistar o deputado Papudo. Ela não tá na casa da tia dela? A polícia já pintou lá. Eles estão de olho, ela não seria tão imprudente. Então ela deve estar na faculdade, Rico. Lucrécia. Cícero, dá uma licencinha rapidinho, por favor. Oi, Rico. Te procurei feito um doido, você não atende celular? Eu devo ter deixado no silencioso. Você tá dando mole. A polícia já deve saber que você estuda aqui, podem te pegar, Lucrécia. A galera já tá ligada. Se acontecer qualquer coisa, eles me avisam e me mandam. Tá correndo risco à toa, você podia ter ficado lá em casa. Eu sei me virar, Rico. E agradece a hospitalidade pra sua avó. Fiquei chateada de não ter me despedido dela. Eu não entendi porque você ficou tão bolada. Eu pensei que você também tava afim. Mesmo que tivesse, não te dava o direito de me agarrar no meio da madrugada daquele jeito. Foi mal. Eu confundi as coisas. Mas se você não tá na minha, beleza. A gente pode ser amigo. Não é assim que as coisas funcionam comigo, Rico. O que você quer que eu faça pra gente ficar de boa? Me deixa em paz. Cuida da sua vida que eu cuido da minha. Se a gente se esbarrar numa manifestação, muito que bem. Fora isso, Que isso, Lucrécia? Que radicalismo é esse? É Pra assim quê? que eu quero. Mudando de assunto, você tá sabendo da manifestação barra pesada que eles estão armando? A ideia é realizar um ato de grande repercussão, não um simples protesto. Eu ainda tenho dúvidas. Invadir o prédio da arrecadação federal, será que não vai parecer de direita? Ah, se a gente for se preocupar com rótulos, ô Rafael, é melhor ficar em casa. Já identificaram a gente de tudo que se possa imaginar? O perigo é nosso próprio pessoal não entender o lance. Eu tô com a Lucrécia. A gente não tem que se preocupar com nenhum rótulo. Não somos de direita nem de esquerda. Nossa luta é muito mais ampla. É contra a repressão, contra qualquer regime de opressão, pela liberdade. E a gente não pode ser a favor dos impostos absurdos que eles cobram do povo. Que é com esses impostos que eles fazem as falcatruas, que eles armam a repressão pra cair de pau. A gente vai invadir o símbolo maior da máquina de extorquir dinheiro do povo. A arrecadação federal. Vai ser um barulho dos infernos. A gente vai comprar briga com o governo estadual e federal. A gente vai ter o apoio da população. Todo mundo vai entender a jogada. Vamos puxar o tapetão dos grandes conchavos nacionais. Deputado, quais foram os resultados práticos da diligência que os senhores fizeram no presídio? Nós fomos até o presídio para inquirir
o assassino do Dr. Rodrigues. Está evidente que esse homem, um tenente reformado da Polícia Militar, não estava assaltando ninguém quando matou o ex-chefe de gabinete do governador. Esse crime foi encomendado. Ele confessou? Não, porque se confessar, será morto na cadeia um homem acuado, amedrontado. E quem teria encomendado esse crime? A gente deve fazer aquela velha pergunta dos romances policiais. A quem interessava a morte do Dr. Rodrigues? Ora, o Dr. Rodrigues havia sido indiciado pelo desvio de milhões e milhões de reais. Ora, o Dr. Rodrigues era subordinado direto do governador Guido Flores, trabalhava para o governo. A quem interessava a morte do Dr. Rodrigues? A quem interessava calar para sempre a boca deste homem? A você? A mim? A você, telespectador que está aí sentado nos assistindo? Não. Não nos interessava calar a boca daquele homem. Então é só pensar um pouquinho, minha cara repórter. O senhor poderia ser mais explícito? A quem o senhor está se referindo? Não, eu não posso ser mais explícito. Inclusive, eu estou com um pouco de pressa. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Que o povo e a imprensa tirem as suas conclusões. Com licença, com licença. Deputado Papudo, o senhor me concede uma entrevista? Eu acabei de falar, você não... Eu quero uma declaração do senhor sobre aquela moça Arlete, que disse que é sua conhecida de muito tempo. Outra hora, bonitinha. Eu tô com pressa. Dá licença. É um absurdo o que o deputado Papudo está fazendo. Ele tenta manipular a verdade para prejudicar o governador Guido Flores. Mente! Manipula a verdade, senhores. Até agora nada de consistente foi apurado. O deputado falhou em tentar prejudicar o governador. Essa CPI não tem mais razão de ser, senhor presidente. Protesto, senhor presidente! A CPI está prestes a provar o envolvimento do governador no mar de lama em que se tornou o seu gabinete. Cale-se, deputado, eu não lhe concedi a parte. Peço que respeite o meu direito de falar, por favor. Ao seu direito de falar, eu respeito. Ao seu direito de torcer a verdade, não. Quem torce a verdade é Vossa Excelência. Vossa Excelência faria muito melhor torcendo roupa no varal. Eu não admito que o senhor fale comigo nesses termos. Senhor presidente, eu fui ofendida e peço uma providência imediata. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos... O deputado Papudo fez o maior escarcéu, mas a verdade é que ainda não existe nenhuma prova do envolvimento do governador com as falcatruas do Rodrigues. Mas que moral tem o Papudo para levantar qualquer suspeita, para cobrar qualquer coisa do Guido ou de qualquer governador? É um sujeito que tem uma vida pessoal que é uma vergonha. Tem garota de programa aqui, bacanal ali, cinto de castidade acolá. É uma vergonha mesmo. Que credibilidade perante o povo pode querer um político que não consegue manter o seu zíper fechado? Cinto de castidade, cinto de castidade. Ah, meu Deus. Ah, que bom. Ah, muito bem. Bem, o que é que nós podemos fazer? Se não aparecer nenhum fato novo, forte, verdadeiramente incriminador contra o governador, Guido Flores vai sair ileso dessa CPI. E o pior, cheio de moral para se candidatar à presidência da República. Então tá na hora da gente plantar mais uma notinha. Só que dessa vez num jornal de primeiro escalão. Só para dizer que eu ando muito preocupado com as revelações que têm sido feitas sobre o governador Guido Flores. Que revelações? Nenhuma. Mas isso não vem ao caso. A notinha não tem que explicar isso, não. É que assim vai parecer que eu fui informado de coisas importantes que ainda não vieram a público. Vai cair bem. Todos os maremotos que o deputado Papudo apresentou acabaram se revelando tempestades num copo d'água. Nada de consistente se viu até hoje. E, no entanto, as calúnias contra o governador continuam. Vendo esta campanha sórdida contra o governador, tenho tentado imaginar a quem serve. Não quero fazer nenhuma acusação infundada, nobres colegas. É apenas uma especulação.
Mas o grande beneficiado com os descréditos que querem imputar ao governador é Sua Excelência, o presidente da República. E outro pra mim? Oi. Falaram na redação que você devia estar por aqui? Aceita um chopp? E o horário de trabalho? Sou seu chefe. Mais um, amigo. Tava ansiosa pra te contar. Eu falei com o delegado responsável pela investigação do caso do Aldomar. Ele finalmente resolveu levar a sério. Deve ter tomado um esporro dos superiores. Ele quis que eu revelasse a minha fonte, mas é claro que eu não disse nada. Fez bem. Ele que corra atrás do prejuízo dele. Será que ele chega até o Papudo? Que diferença isso faz, Paulo? Pensei que você tivesse interessada. Algum problema? Vários. Deixa isso pra lá. E você? Como é que você tá? Gostando do trabalho novo? Tô adorando. Já comecei a entrevistar o governador, ele é encantador. Tem uma tremenda história de vida, eu virei fã. Cuidado com ele. O Guido é um sedutor. Eu fiz alguma coisa errada, Carlos Alberto? Não, por quê? Não sei, tudo que eu falo se rebate. Me perdoa. Não tem nada a ver com você. Eu tô super feliz com o seu trabalho. Não, por que esse clima? Posso ajudar? Não, obrigado. Só acordei mal-humorado hoje, só isso. Meio pessimista, sabe? E muita porcaria por aí. Como que você veio me buscar? Ultimamente a gente tem se visto quase nada, né? É a vida, né? Você com o seu trabalho e eu com o meu. Olha, a gente só tem que buscar o Caio no colégio e eu marquei um jantarzinho na casa do papai. Moda. Adoro jantares em família. Todos unidos, felizes. Tá falando sério, tá sendo irônico. Por que eu seria irônico? Isso. Por quê? Deu vontade de te abraçar e perguntar. E aí? Você tá feliz? Tô feliz. Feliz quanto? Especialmente feliz? Especialmente? Não, assim, eu tô feliz normal. Mas por que eu estaria feliz diferente dos outros dias? Às vezes a gente se sente assim, né? Por alguma razão ou por razão nenhuma. O Papudo pressionou bastante, mas o tal tenente manteve a história. Disse que estava precisando de grana e que matou o Rodrigues porque ele reagiu. Essa história não tinha o menor cabimento. Imagina, o papai não teve nada a ver com a morte desse Rodrigues. Que absurdo. Sujeito sob pressão, podia ter mudado a versão, nunca se sabe, né? Acho que agora o papai vai poder, né? Respirar aliviado. Política nunca se respira aliviado por muito tempo. Os profissionais da saúde estão pressionando por aumentos. Acho que eles vão entrar em greve, sabia? Não é mesmo? Não sabia, não. Achei que você soubesse. O papai pode ter comentado assim comigo por alto, mas eu tava prestando tanta atenção na história da CPI que passou. Isso pode dificultar bastante a situação do governo. Esse pessoal da saúde é organizado. Se eles pararem, vai ser um reboliço. Mas o papai tem um bom relacionamento com os sindicalistas, né? Então... Aquele deputado bonitão lá, o tal do Geraldo, é ele que vai bater o martelo pro pessoal do sindicato. Você lembra dele, né? Teve na festa de aniversário do Guido. Vagamente. Pode prejudicar muito o seu pai. Vamos torcer para que isso não aconteça, né? Palhaçada. A Júlia me contou que o Papudo pressionou o sujeito de todas as formas. Porque queria que ele dissesse que a morte do Rodrigues foi obra do governador. Um crápula, só um crápula poderia levantar tal acusação contra o Guido. Esse Papudo não tem limite. Esse sujeito não tem ética nenhuma. Vai saber qual vai ser a próxima que ele vai aprontar. Para estarmos um passo à frente da oposição, precisaríamos ter gente infiltrada entre eles.
Maria Luísa, por exemplo, daria um excelente espiã. Minha filha sempre tá por dentro de todas as fofocas. Mamãe, o que é isso, mamãe? Imagina, eu sou uma pessoa bem informada. Ah, mas olha, eu nunca imaginei que uma estilista talentosa também pudesse ter talento pra espionagem. É na intimidade dos boudoir que as mulheres compartilham seus segredos. Boudoir? O que é isso? Boudoir é quarto de vestir, em francês. Uma versão mais chique do atual closet. Ou no caso da Maria Luísa, poderia ser, digamos, a cabine de provas da boutique. Onde os segredos das mulheres são revelados. Dona Yolanda, o jantar está servido. Ah, o jantar está servido, senhoras, senhores, crianças. Vamos para a sala de jantar. Vocês sabem que eu li uma biografia da Coco Chanel em que o autor afirma que ela foi uma espiã a serviço dos nazistas. A estilista francesa? Sim. Gente, eu nunca imaginei uma coisa dessas. Maria Luísa pode estar trabalhando para o presidente do Rio e a gente nem tomou conhecimento disso. Se eu fosse uma espiã, papai, eu ia procurar alguém mais interessante, viu? Cadê o Carlos Alberto? Ele disse que tinha que dar um telefonema. Deputado Luiz Papudo? Quem é que tá falando? Desculpe incomodar. Aqui é Carlos Alberto, jornalista. Nós nos conhecemos da Assembleia. Carlos Alberto, genro do governador Guido Flores? Eu mesmo. Eu sei que tivemos um desentendimento outro dia. Rapaz, o que você quer de mim, hein? Mais uma manchete pra me humilhar, é isso? Não é nada disso. Pode acreditar. Eu preciso muito falar com o senhor. Assunto do seu interesse. Então, se você pensa que eu vou dar entrevista pra um jornalistazinho vendido que nem o senhor tá muito enganado, tá me entendendo? Por favor, deputado. Não é uma armadilha. Foi o governador que mandou você me procurar? Tem alguma relação com a CPI? Não, pelo contrário. O governador é a última pessoa que pode saber desse telefonema. Por quê? Você não é da família? Não trabalha pra ele? Que história é essa, garoto? Deputado, é o seguinte, escute bem. Eu tenho informações graves para lhe fornecer. Do seu interesse, como já lhe disse, contra o governador. Por que o senhor me passaria informações contra o governador? Só posso explicar pessoalmente. Mas já vou adiantando que eu rompi com o governador. Não estou mais do lado dele. E resolveu me procurar? Acho que é uma grande oportunidade pro senhor. Me deu uma razão convincente pra eu acreditar em Papai Noel, garoto. Eu quero me vingar. Esse é um motivo bastante convincente. Dizem as más línguas que o Papudo não usa mais mictório, só banheiro individual. Olha, se isso for verdade, só confirma aquela história do cinto de castidade. Olha, eu não posso acreditar. É muito ridículo isso. Mesmo sendo um palhaço como o Papudo. Não, tem um jeito de tirar isso a limpo. A gente arranja uma mulher bem gostosa pra dar em cima dele e vê o que acontece. Do jeito que ele é galinha, é bem capaz disso acontecer e ele acabar capado. Guido, ambiente familiar, crianças, senhoras. Nossa, vai, tá repetindo. Vamos pra lá, vamos pra outra sala, vamos tomar um licor. Vamos lá tomar um licor, não. Quer mais morango? Ó, isso aqui é chocolate. Filho, você quer a sua camiseta Você ainda não me contou como é que foi o teu encontro com o João. Foi ótimo. É? Ele é muito galante, né? Sedutor. Falou pouco de política. Mas teve uma coisa que ele me perguntou que eu achei um pouco esquisita. O que foi? Queria saber se o doutor Guido já pensou em desistir da candidatura à presidência. Quer dizer que é esse o interesse dele. Significativo, você não acha? Só podemos fazer suposições. Ele é muito reservado, dona Yolanda. Mas algum indício ele já deu. Daqui pra frente, devagar, ele vai se soltando. Vai depender de você. Ficamos bem próximos. Não sabia que você saberia usar seus recursos. Hoje, prometeu me avisar assim que chegasse ao Rio pra nos vermos de novo. Ótimo. É que, dona Yolanda, eu não sei se é uma boa continuar com isso. Faça esse sacrifício, por favor, Melissa. Nós temos que saber o que é que esta gente está planejando. Alô, Melissa? Alô, oi. O fone prometido, estou te ligando, não. Acabei de chegar no Rio. Você realmente é um homem surpreendente. Um político que cumpre com as suas promessas. Pra você ver, né? Pode contar comigo?
estamos convencidos que essa CPI não vai dar em nada. Foi muita sorte não ter surgido nada que comprometesse o governador de verdade. Só pra entender, João, como é que você se posiciona? Só pra eu entender, isso é uma pergunta de natureza política ou sexual. Você é bobo. Não, tô falando em relação ao seu pai. Digamos que a situação do governador reverta e ele se veja em apuros. O que você faz? Política é arte da sobrevivência, meu amor. Se o navio do capitão Guido Flores afundar, eu tenho que encontrar um jeito de não me afogar junto. Então você já tem um plano B. Plano B não. Por enquanto, todas as minhas armas estão a serviço do exército, do governador. É o que se espera de um filho em relação ao pai. Nós nunca tivemos uma relação normal de pai e filho, mas em termos políticos, se te interessa, pode ficar tranquilo que eu sou inteiramente fiel ao velho Guido Flores. É impressionante, né? Como vocês, políticos, têm a capacidade de falar sem se comprometer. Agora vamos inverter um pouco. Quem pergunta sou eu. Eu não sou política, então vou te responder claramente. Nessa história toda da CPI, existe algum fato oculto que realmente poderia ameaçar a carreira do governador? Alguma coisa, alguma informação que acabou não vindo à tona? Que eu saiba, o governador é inocente. Não havia nada que pudesse vir à tona. E ele também nunca mencionou nenhum tipo de receio nesse sentido. Meu amor, não se iluda. Nenhum ser humano, ainda mais político, é totalmente santo. E se o governador tem, meu Deus do céu, o rabo preso, aposto que você sabe. Essa conversa, ela tá ficando séria demais. Não, me conta um segredinho muito só séria. do meu pai. Não, Vai, eu sou filho vamos dele. Esquecer esse velho Guido. Vamos esquecer e aproveitar mais aqui. Vamos. O deputado Luizinho ensinou que o tenente aposentado da PM teria matado o chefe de gabinete Rodrigues a mando do governador Guido Flores. No entanto, o assassino... Calúnia. Calúnia, porque o Guido jamais faria uma coisa dessa. Isso não é o estilo dele. Agora tu vai me dizer que ele não mataria nenhum mosquito. Na época da luta armada, pode até ter mandado matar alguém, matado alguém, mas era outra época, traçado, outra época. Hoje ele jamais faria uma coisa dessa, mandar matar uma pessoa, o Guido não. Tu tá afastado do cara há mais de 40 anos, moleque. Como é que tu sabe qual é o estilo do cara? Você não sabe que tá cheio aí de policial aposentado que defende uma grana por fora, justamente sendo matador de aluguel? Não sabia, não? Engraçado você. Quer dizer, só porque o assassino é um PM, ele tem que estar na folha de pagamento do Guido? Palhaçada tua, né? Oi, garota! Tudo bom com você, menina? Tudo bom? Tudo bem. Desculpa a hora, mas é que eu preciso falar com o Rico. Ele tá aí? Tá lá no quarto dele. Ele vai ficar bem contente de ver você. E aí, garota? Oi. Ele jantou. Tá desanimado. Tá achando que é saudade. Valeu, então. Vou entrar lá. Tá. Licença. Posso entrar? Lógico. É que eu fiquei mal com o que aconteceu. Você não fez nada demais e eu exagerei na reação. Queria me desculpar. Foi bem esquisito mesmo. Não foi à toa, Rico. Eu tive meus motivos. Por que você não me conta? Não tem por que não me contar. É que eu nunca contei isso pra ninguém. Mas pra você eu quero contar. Não foi fácil pra mim, mas eu... Se você não quiser, pode ser uma outra hora. Tudo bem, não tem problema. Não. Tem que ser agora. Escuta. Eu tinha 11 anos. E meus pais estavam com uns amigos em casa. Uns amigos hóspedes. E um dia, um desses amigos, um canalha, um vagabundo miserável, ele entrou no meu quarto. Ele deitou comigo na minha cama, do mesmo jeito que você fez. E estuprou. Que isso, Grécia? Eu nunca superei isso tudo que aconteceu, mas... quando você deitou comigo e me tocou daquele jeito, parecia que estava acontecendo tudo de novo. Eu nunca faria nada sem o seu consentimento. Não é que eu seja
frígida ou tenho aversão ao sexo, mas é que eu não tô preparada pra ir até o final, Rico. Acho que você é diferente. Eu gosto. Eu tenho a maior atração por você, Rico. E eu sei que a gente pode se divertir de outras maneiras. Eu posso te dar prazer. Give me a smile and never forget that moment of truth in your eyes. It's forever. Muito estranho, Josimar. O sujeito vive me sacaneando, de repente me liga com papo de parceria. Bota estranho nisso. Bora. Se ele mudar mesmo de lado, você tem noção do que isso pode significar? Você tem que agir com cautela. Isso pode ser marapuca. Não se preocupa. Deixa comigo. Ele disse que tem informações muito importantes. Que será? Você tem que falar o mínimo possível pra não se comprometer. E das duas, uma. Ou ele tá mesmo rompendo com o Guido, ou ele tá armando alguma muito esperta. Ele disse que é vingança. Dizem que o amor move montanhas, mas o ódio move cordilheiras. O exílio foi difícil no sentido material da sobrevivência. Mas a chama revolucionária continuava viva. Na nossa fantasia, a luta ainda não tinha terminado, ainda éramos os heróis. Agora difícil foi a volta. Isso se refere à volta depois da anistia. Aham. Veio a anistia e era a hora do retorno. Encarar o Brasil outra vez foi difícil, Dona Paula. Era tudo que vocês queriam, não? Deixar de lado o Brasil da fantasia e encarar o Brasil real foi difícil. Não existiam mais condições de qualquer luta, nem em pensamento, embora muitos de nós ainda cultivassem a fúria revolucionária. Alguns até hoje ainda vivem essa ilusão. E você? Eu sempre fui bastante pragmático. Logo me convenci que devia fazer política na legalidade. Larguei de mão os delírios e me filiei a um partido legal. E aí, recomecei a vida. Como eu me achava bom de palanque, resolvi me candidatar, ganhei logo a minha primeira eleição e dali a coisa seguiu. Bom dia. Bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia. Eu tinha dúvidas se o senhor viria mesmo. Temos muito que conversar. Eu possuo gravações que serão muito úteis à CPI que o senhor preside. Por favor, vamos sentar. Obrigado. Aí você começou a viver a sua experiência do poder. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa vivência. O poder. Muito já se falou sobre isso. A solidão do poder. É real? O poder é solitário. Ninguém fica do seu lado por você. Fica pelo poder que você detém. Se esse poder for ameaçado, te abandona. Por isso que a primeira obrigação de quem assume o poder é fazer tudo para não perdê-lo. Maquiavel já dizia. Poder tem que gerar mais poder. Mais ou menos. Existe até quem fale na mais-valia sexual, da qual os poderosos desfrutam. Como é que é isso? É simples. É mais fácil conquistar mulheres quando se tem o poder. Você fala em teoria? Quando você sente-se mais atraída por quem tem poder? O que eu posso testemunhar é que o poder aumenta o desejo.
Mulheres bonitas me fascinam e eu devo admitir que estar com uma jovem linda como você aqui, sozinhos, me desestrutura um pouco. Desculpa, por favor, eu falei apenas... Não precisa pedir desculpa. Eu fiquei lisonjeada com o que eu ouvi. Como é que o senhor conseguiu a gravação? Por favor, deputado, não me pergunte isso. Eu poderia publicar no jornal, postar na internet, mas, sendo divulgado pelo senhor na CPI, será bem mais impactante. Sem contar que se isso fosse publicado na imprensa, o governador saberia da sua traição. Perdão. Me perdoe a palavra. Também tem isso. Aliás, eu pediria ao senhor total sigilo pela maneira como conseguiu a gravação. Claro, não se preocupe. Trata-se de uma conversa telefônica? Sim. Entre o ex-chefe de gabinete do governador e o deputado Geraldo Rebolo. Sindicalista? O próprio. Ambos envolvidos em altas falcatruas. E o nome do governador aparece na gravação? Com clareza. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Como vai, doutor Rodrigues? Não tão bem quanto o senhor, deputado, mas vou sobrevivendo. Já deve saber por que eu estou ligando. A liberação daquela verba. Eu imaginei. Aliás, o seu amigo, o presidente da ONG, apresentou o maior superfaturamento que eu já vi até hoje. E olha que eu já vi muitos, hein? Os números foram aprovados pela Secretaria de Saúde. O trabalho foi bem feito. Quanto a isso, está certo. Tudo rigorosamente dentro da lei. Só falta a divisão do bolo. Vamos ao jogo sujo. E a menção ao governador? Calma, deputado. Está mais adiante. Mesmo porque não adianta. Não me queira mal, deputado. Como diz o povo, manda quem pode. E eu não posso. A divisão da grana é essa. Tudo bem, acertado. Por favor, providencie logo a liberação da verba. Ainda esta semana sem falta. Um grande abraço. Outro pro senhor. E aí, o que me diz? Supimpa! Supimpa! Como diria meu pai. Meu Deus, o governador, hein? Quem diria? Eu disse que o material era quente. Quente? Quentíssimo, garoto. Fervescente, fervente, caliente, tudo. Meu Deus do céu, mas me diga uma coisa, por que você me forneceu isso? Deputado, o senhor mencionou a palavra traição. Nesse caso, traição se chama vingança. Por razões pessoais que eu não vou revelar. E nem eu quero saber. A bola está com o senhor. Faça bom proveito. Você sabe que proveito será esse, não é? E a dimensão das consequências. Deputado, eu quero acabar com o Guido Flores. Espero que o senhor não me decepcione. Fica tranquilo, garoto. Guido Flores está liquidado. Infelizmente, minha querida, eu tenho que recorrer ao velho clichê. O dever me chama. A mim também, mas eu ainda não ouvi. Já que eu tô dando um mergulho em profundidade na sua vida, me responde com sinceridade. Você não fica constrangido de transar com alguém como eu? Constrangido? Só se eu tivesse louco. Uma mulher maravilhosa como você
perfeita na sua juventude. Obrigada. Eu não rejeito o que a vida me oferece. Então, Melissa, me conta, como é que foi o encontro com o João? A senhora não vai querer que eu entre em detalhes, vai? Eu realmente não tenho o menor interesse na intimidade de vocês. Eu só estou curiosa sobre a conversa. Não, por favor, não tire conclusões precipitadas. Não aconteceu nada demais? Só saímos, tomamos um chopp, batemos um papo descontraído, só isso. Me conta um papo. Apareceu alguma informação relevante? Então, na verdade, o João não estava muito interessado em falar sobre política. Mas ainda assim ele deixou escapar 2 informações importantes. Ele deu a entender que se o barco do Dr. Guido afundar, ele não pretende afundar junto. Claro, era de se esperar. Os ratos são sempre os primeiros a abandonar o navio. Eu tentei descobrir se ele tinha algum plano alternativo, mas é claro, ele saiu pela tangente. Escorregadio, né? O Joãozinho. Nesse ponto até puxou o pai. Ele me fez muitas perguntas sobre o Dr. Guido. Ele queria saber se ele tem algum podre, algum rabo preso que ainda não veio à tona. Eu respondi que não, mas ele continuou insistindo. Disse que ninguém é santo, que o pai dele também não deve ser. Aí tem, você não tá vendo? O João não dá ponto sem nó. Vai ver, ele tá tentando se proteger caso algo venha à tona. Pelo amor de Deus, né, Melissa? Esse cara é maquiavélico, é isso que ele é. Dona Yolanda, desculpa, mas é que talvez a senhora esteja influenciada pela má impressão que tem da mãe dele. Pode ser, Melissa. Mas eu acho que você é que tá com seu julgamento prejudicado pela lábia e pelo glamour do Joãozinho. Isso é evidente. A presença do senhor pode causar tumulto. Não pensa nisso. Não vão nem me reconhecer. Governador, eu posso lhe dar um beijinho? Claro. Fora Guido Flores! Corrupto! Bandido! Fora! Por favor, vamos dispersar. O governador veio aqui somente para visitar a filha. Por favor, não insista.